Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa aula vamos falar sobre classes e métodos abstratos. Bem, olha só, pessoal. Aqui tem uma definição de que são classes abstratas. Vou ler rapidinho aqui para vocês e depois vamos partir direto para a prática. Então, o que são classes abstratas? São classes que não podem ser instanciadas, ou seja, não pode se criar objeto dessas classes, somente suas subclasses. Serve como modelo ou esqueleto para outras classes que estendem dela, né? Ou seja, que herdam dela. É uma forma de garantir herança total. Somente subclasses não abstratas podem ser instanciadas, mas nunca superclasse abstrata. Ou seja, eu não vou poder criar objetos da superclasse quando eu defino essa superclasse como uma classe abstrata. Dentro de uma classe abstrata existem métodos abstratos. O que são métodos abstratos? Na prática, eles não são obrigatórios existir, mas para existir eu preciso que a classe seja abstrata, né? Que são métodos em corpo, isto é, bastante utilizado para cenário onde as subclasses possuem métodos com a mesma assinatura, mas com um conjunto de instruções diferentes dentro desse método. Assim é possível acessar métodos específicos de uma subclasse a partir de uma variável que espera receber o objeto de uma superclasse. Ou seja, a partir de uma variável que espera receber o objeto de uma superclasse, eu colocando um objeto de uma subclasse dentro dessa variável, eu consigo acessar métodos específicos desta subclasse, sem fazer explicitamente o cast. Então, vou mostrar isso para vocês na prática. Veja esse cenário aqui, ó, estou só mostrando o desenho dele, onde eu tenho uma classe chamada B, que é uma superclasse da classe A e da classe B. Classe A e classe B, ela herdam explicitamente da classe AB. E eu falei para você que toda classe que você cria no Java, ela herda de forma implícita da classe chamada Object. Então, eu fiz aqui uma exemplificação para você. Classe A e B herda da classe AB e AB herda da classe Object. Então, na prática, implícita, de forma indireta, a classe AB, a classe A herda da classe Object e a classe B também herda da classe Object, já que eles herdam da classe AB e a B herda da classe Object. Tá? Então, eu tenho uma representação aqui, ó, do retângulo azul, que é meu objeto, quando você cria um objeto, por exemplo, da classe A ou da classe B. Então, o retângulo azul representa meu objeto da classe Object, que ele está embutido dentro do objeto da classe AB, que estará embutido dentro do objeto da classe A ou objeto da classe B. Na prática, o que você tem é isso. E daqui já a representação do código é um código bastante simples. É simplesmente para exemplificação, onde eu tenho uma classe, eu já tenho aqui uma lista, que ele guarda objetos da classe AB, que é a minha superclasse. Veja que a classe AB aqui, ó, vou clicar aqui, ó, a classe AB simplesmente tem dois atributos e um método chamado classe e um método construtor somente um método construtor que não inicializa com valores explícitos o atributo AB e o atributo AC. Tá? Aqui eu tenho uma classe A, que ele tem aqui o seu método construtor, e esse método construtor chama o método construtor da superclasse. Tá? E eu tenho um método chamado teste, e esse método ele só imprime essa mensagem. Tá? Sou um método objeto de A. E aqui a mesma coisa, ó, sou um método objeto de B, tá? No caso da classe B. Tá? Então, o que a gente vai exemplificar? Nós vamos exemplificar que, a partir do meu principal aqui, ó, como eu coloquei o objeto, como eu criei uma lista do tipo AB, espera receber objetos do tipo AB, naturalmente, eu posso criar um objeto. Vou criar aqui dois objetos, ó, lista, ponto, ABD, e eu vou adicionar um objeto lá dentro dele do tipo A, ó, new, classe A. Criei um objeto e adicionei lá dentro, classe A. E depois eu vou adicionar um objeto da classe B. Classe B. Certo? Adicionei os objetos. Como é que eu faço para criar como é que eu faço para obter um objeto da minha lista? Para me obter um objeto da minha lista específica, eu faço isso aqui, ó, lista.get e coloco o índice. Como eu coloquei dois objetos, estou pegando o primeiro objeto que eu adicionei, que é um objeto da classe A. Tanto é que se eu colocar um ponto aqui, ó, ele vai me dar acesso aos meus atributos,
que seriam os atributos A e B, AB e AC, perdão, que são os atributos da classe AB. Né? Como eles estão default, eu consigo acessar. Se eles estivessem por wait, eu não conseguiria acessar. Veja que aqui pela classe principal, ó, se eu colocar o ponto, eu consigo acessar. Olha lá, AB. Se eu vier aqui na classe AB e colocar aqui o private, você vai ver que esse AB eu não consigo acessar, porque eu só conseguiria acessar a partir de instruções contidas diretamente dentro dessa classe. Como essa instrução está fora da classe, ó, eu não vejo mais AB, eu só consigo ver o outro atributo, ó, que é o AC. E lembre que ele mostra aqui para você, no caso da ideia do IntelliJ, ele mostra de forma negrita, né, para falar assim que este atributo é deste objeto que você está acessando aqui. É um atributo criado diretamente desse objeto. Aquele que não está negrito é aquilo que você herdou. E você herdou de onde? Bom, como isso aqui, ele espera, essa lista espera receber classe AB, então aquilo que você vê adicional ali é aquilo que está dentro do objeto da classe Object, né? Gerado a partir, instanciado a partir da classe Object. Então, isso que eu vejo aqui, ó, lista ponto, isso aqui, ó, são da classe Object, né, no caso ali. Bom, naturalmente, eu pego esse objeto e eu não consigo colocar esse objeto aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, posso criar uma variável do tipo, ó, prog não, classe A, X, recebe lista. Eu não consigo fazer isso, ele vai me dar erro, porque do jeito que eu escrevi, né, fiz o processo aqui, ó, né, eu estou colocando um objeto, né, para o sistema, eu estou pegando um objeto do tipo classe AB e colocando numa variável que espera receber um objeto do tipo classe A. Aí você pode falar bem assim, mas esse objeto aqui é do tipo classe A, mas o sistema não vai saber isso em tempo de codificação. Para ele, isso aqui você está colocando um objeto list AB. E tu consegue fazer isso, somente você consegue fazer isso, porque existe um relacionamento de herança entre classe A, ou seja, classe A é uma subclasse da classe AB, ou seja, objetos da classe A são, no caso, a classe A é uma subclasse da classe AB, por isso que eu consigo colocar objetos da classe A dentro de uma variável que espera receber objetos, no caso aqui dentro de uma lista, que espera receber objetos do tipo AB. Se eu quiser fazer isso aqui, eu tenho que fazer um cache, eu tenho que falar assim, ó, você converta primeiro este objeto do tipo classe AB para classe A. Converta e depois atribua. Aí ele funciona. Né? Mas só que para mim fazer isso, eu tenho que ter certeza que esse objeto que eu obtive aqui da lista é um objeto do tipo classe A. E para mim ter esta certeza, já mostrei para vocês em outra aula, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Se, aí eu pego essa lista, peguei o objeto aqui, ó, esse comando, ou seja, isso aqui me retorna um objeto, eu estou perguntando se esse objeto, instance_ops, é do tipo classe A. Se for do tipo classe A, aí ele peço para ele fazer esse processo aqui. Né? Peço para ele fazer esse processo pediria para ele fazer esse processo de conversão aqui para mim. Né? Só se eu tivesse certeza que ele fosse do tipo classe A. Aí eu pediria para ele fazer esse modelo de conversão aqui para mim, que nós já vimos isso em aulas anteriores. Bom, e aí eu estou querendo mostrar aqui para vocês, isso aqui foi só uma revisãozinha básica, eu estou querendo mostrar para você que ao se criar, né, vou tirar isso aqui, ao se criar um objeto da classe A, né, ao criar um objeto da classe, desculpa, ao pegar um objeto, vou colocar aqui classe AB, X, só para deixar mais claro, pego o endereço desse objeto, coloco dentro dessa variável X, e você veja que a partir de X, eu quero acessar este método específico da classe A, né, ou este método específico da classe B, se eu pegar um objeto da classe B. Aí eu pego e não consigo fazer isso. Ó. Por que não me lista aqui? Ele não me lista aqui, porque basicamente, como este objeto é do tipo, ele acha que é do tipo classe AB, né? E ele acha isso porque a gente consegue fazer aqui o encapsulamento. Mas isso aqui é a apresentação que tem lá no material de vocês. Tá? Como ele acha que isso aqui
eu fiz um encapsulamento, como ele acha que isso aqui é objeto tipo AB, então ele não consegue acessar aquilo que é específico, a não ser que eu faça o processo de conversão, né? Aí eu teria que fazer o processo de conversão específica, que eu fiz anteriormente, né? Eu vou falar bem assim, ó, você transforma para a classe A, faz o processo, entre aspas, de conversão de quem? De X, e depois que você fizer esse processo de conversão, aí sim, você acessa os atributos da classe A, os métodos atributos da classe A. Aí ele vai mostrar o teste aqui. Né? Como é que eu faria, por exemplo, para ele listar os testes? Aí o que eu mostrei para vocês, né, como é que eu vou falar assim, uma gambiarra que a gente fez, que eu mostrei para vocês nas aulas atrás, que nessa situação eu pegaria e faria isso aqui. Ó. Se eu quisesse acessar o método teste da classe A ou o método teste da classe B, que eles possuem a mesma assinatura, ó, a assinatura é o mesmo, ó. A assinatura é a partir do nome do método até os parâmetros que eles estão recebendo, né? E aqui ele não está recebendo nada como parâmetro. Então, qual a gambiarra que eu faço que você poderia fazer neste caso? Então, você veria que na classe AB criaria um método com a mesma assinatura, um public void teste, né? Faria, abrir, fechar e não fazia nada com ele. É simplesmente para você ter essa situação aqui. Aí eu venho para cá, onde aqui aqui eu vou ter um método teste, certo? Vou ter um método teste aqui. Isso aqui é o quadro, é o retângulo que representa a classe B. E eu vou ter também um método teste. Opa, aqui não ficou bacaninha. Deixa eu colocar aqui a cor preta. E eu vou ter um método teste aqui, certo? Como você não pode ter dois métodos da mesma assinatura dentro do mesmo objeto, e veja que o objeto da classe A ou da classe B, ele, na verdade, ele tem objetos dentro dele, e eu não posso ter dois objetos com a mesma assinatura, porque quando eu chamar, ele tem que saber qual é que chama. Então, toda vez que o objeto for da classe A, então você vai ter um método teste aqui na classe AB e você vai ter um método teste aqui. Qual que ele vai chamar, mesmo você estando colocando um objeto, tendo uma variável desse tipo? Ele vai chegar a chamar sempre um método específico, porque, entre aspas, ele vai sobrescrever a assinatura. Né? Então, na prática, deixa eu pegar aqui um símbolo aqui. Eu fiz, inclusive, esse desenho na aula passada para vocês. Ó. Ele vai fazer uma coisa parecida com isto aqui. Ó. Não ficou bacana. Deixa eu tirar aqui mesmo. Quis copiar de outra ali, não ficou bacana. Na prática, ele vai sobrescrever. Toda vez que você chamar esse método, né, a partir de uma variável do tipo AB, ele, na prática, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai chamar o método específico, ó, método teste. Ó. Porque eu não posso ter duas assinaturas do mesmo objeto, né, porque senão ele se confunde dentro do mesmo. Então, na prática, toda vez que você chamar isso aqui, na prática ele vai chamar este aqui. Ó. Então, agora eu posso, uma vez que eu fiz essa gambiarra, que foi criar um objeto que um método, perdão, né, com a mesma assinatura dos métodos específicos de quem, o método na superclasse, né, com a mesma assinatura dos métodos da subclasse, agora eu consigo fazer isso aqui. Ó. Agora, se eu pegar e colocar aqui, ó, lista, né, vou fazer diretamente aqui, ó, classe AB, né, X, recebe, pega o primeiro objeto da lista, né, lista.get, a posição 0, no índice 0. Se eu colocar X ponto, aí ele vai ter que aparece aqui para mim teste, né? Mas na prática, se esse objeto for do tipo classe A, ele vai executar o método teste da classe A. Se for da classe B, ele vai executar o método teste da classe B, porque vai haver uma sobrescrita, né, desses métodos, certo? E, pessoal, toda vez eu confundo escrita com sobrecarga. Mas toda vez me dá um branco nisso aqui. Tá? Existe um conceito diferente de sobrescrita e sobrecarga. Sobrescrita é quando você sobrescreve a assinatura de um método, de uma superclasse na subclasse. E sobrecarga é quando você tem métodos, vários métodos com o mesmo nome, mas não necessariamente com a mesma assinatura. Tá? Ou é o contrário, esses dois. Mas toda vez eu confundo esses dois termos, me desculpe. Tá? Mas eu vou
Depois eu vou tentar corrigir nessa gravação. Mas olha só, pessoal, aí ele conseguiu fazer isso aqui, ó. Na verdade, ele jamais vai executar esse método teste da classe AB. Ele sempre vai ser direcionado para executar o método teste da classe específica, né? O objeto da classe específica. Tanto é verdade, ó, que agora, se eu pedir para executar esta aplicação aqui, ó, run. Vamos lá, a primeira vez demora para executar aqui na minha máquina, ela não é tão potente, né? Ela é meio lerdinha, mas estamos indo aqui, ó. E vamos lá. Espera um pouquinho, aí o código nem é grande, né? Ele demora isso tudo. Vamos lá, vamos lá. Está indo. E voilá, né? Aí fala que eu sou o método objeto A. Ou seja, ele executou este método específico aqui. Porque o primeiro objeto que eu adicionei lá na lista, né, foi um objeto da classe, mas ele não saberia isso em tempo de codificação, ele só vai saber em tempo de execução, tá? Então, eu vou fazer aqui ó, um for mais bonitinho, tá? Vou fazer um for, né? For, né? Vou falar bem assim, ó, eu vou criar um objeto da classe AB, né? Chamar ele de X, e ele vai varrer a minha lista, chamada lista. E toda vez que ele varrer, vou pedir para ele fazer isso aqui. Olha lá. Opa. Se tiver objeto na lista, pega o endereço desse objeto, coloca em X e executa o método teste desse objeto. Então, você vai ver, ó, ele vai executar aqui, ó, e o processo vai mostrar para o método da classe A, método objeto de A, método objeto de B. Eu pedi para executar. Ainda naquela lerdeza de sempre. Vamos, meu filho, vamos. Mas hoje você está mais lerdo do que antes. Olha lá, método objeto A, método objeto B. Mesmo que você escreva qualquer coisa aqui, ó, aqui dentro desse teste do meu método, da minha classe AB, da minha superclasse, ó, por exemplo, ó, SOLT, IFTO, por exemplo, Instituto Federal do Tocantins, né, onde eu dou aula. Vamos lá, mesmo que você faça isso aqui, ó, você veja que isso aqui jamais vai ser executado, porque houve uma sobrescrita, né, o termo correto é sobrescrita, do método. Ó, ele não executa isso aqui, ó. Mesmo que você, a princípio, quando você olha o código aqui, você está chamando o método teste de AB, né? É um método teste da classe AB, né? Só que ele não executa isso aqui, ó. Ele não, cadê? Classe AB. Ele não executa isso aqui, o que está mostrando aqui para mim. Por quê? Porque ocorre esse processo aqui, certo? Se você tem dois métodos com a mesma assinatura, né? O método do objeto mais específico, que no caso aqui é da classe A ou da classe B, ele vai executar o método teste da classe B. Só que isso aqui é uma gambiarra que a gente faz, né? Que funciona, mas é uma gambiarra. Eu tenho que fazer um método aqui que não faz nada, simplesmente para ver uma sobreposição, uma sobrescrita de métodos, né? Porque eu quero que, a partir do método, a partir de uma variável que espera uma variável do tipo classe AB, né? Se eu colocar dentro dessa variável objetos de subclasse, eu consigo acessar os métodos da subclasse a partir do uso dessa variável, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Que é basicamente o que eu fiz aqui. Então, nestes casos, nós podemos usar o conceito de classe abstrata para ficar um código mais profissional. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar e vou falar bem assim, ó. Ah, aqui já estava como classe abstrata, acabei esquecendo. Tá? Eu posso tirar esse termo aqui. Eu acabei fazendo esse experimento antes aqui. Aí tu vai ver que ele vai funcionar normal, né? Eu não vi que eu tinha colocado aqui o termo classe abstrata. Mas isso aqui não vai influenciar para esse exemplo. Olha lá, método A e método B. Então, para resolver esse problema, para não ficar esse cambalacho aqui, ó, eu falo que a classe é abstrata. Então, eu utilizo o termo aqui, ó, abstract. Abstract. Ó. Uso essa palavra reservada para falar que essa classe é abstrata. Se eu tirar a classe abstrata aqui, ó, só vou lhe dar um exemplo.
né? Eu posso criar um objeto diretamente dentro dessa classe, ó, classe AB. Se eu vier aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó, classe AB, opa, classe AB, vou chamar a variável de y, eu posso colocar new classe AB. Ó, eu crio um objeto sem problema nenhum. Me é permitido eu criar um objeto dessa classe. A partir do momento que eu venho na classe AB e falo que ela é uma classe do tipo abstract, ele me proíbe, eu não consigo mais criar, ele já me relatou um problema aqui, não consigo mais criar um objeto dessa classe. Ó, se eu vim aqui, ele me dá erro. Por que eu não consigo criar um objeto da classe AB? Porque eu estou falando que eu vou trabalhar com herança total agora. E não me é permitido de classe abstrata, não é permitido você criar um objeto da classe abstrata, né? Então, isso aqui já não é me permitido mais quando você cria um objeto da classe abstrata, tá? Porque aí o trabalho, ou seja, uma forma de você garantir que não sejam criados objetos da superclasse, apenas da subclasse, né? Mas a maior vantagem que eu acho dentro desse processo de classe B, porque agora ele me permite fazer isso aqui, ó. Eu posso utilizar o termo abstract para método, né? E eu peço e falo assim, como o método é abstrato, significa que ele não tem corpo. Então, coloco isso aqui, ó. É justamente para resolver esse problema meu aqui, ó, de eu ter que colocar aquele método com corpo para não fazer nada. E aí, quando o método é abstrato, ó, quando eu declaro o método abstrato aqui, ó, eu vou ter que colocar um outro aqui para você simplificar, ó, public abstract void test2. Quando eu crio um método abstrato dentro de uma classe, e a palavra abstract ele só pode ser utilizada para método se isso for declarado dentro de uma classe abstrata, toda classe que entra da classe abstrata é obrigado a implementar os métodos abstratos dessa superclasse. Então, como a classe A ele herdou da classe AB, por exemplo, ele está me dando um erro aqui porque existe dentro do método AB dois métodos abstratos, o método teste e o método teste 2. O método teste foi implementado aqui, mas o método teste 2 não, né? A própria ideia, ele consegue perceber isso e me gera a assinatura do método. Eu posso clicar com o botão direito aqui, ó, vou lá em Generator, no caso aqui do IntelliJ, e ele tem aqui, ó, implementar métodos, ó, e ele vai me listar um método abstrato da classe AB que precisam ser implementados na subclasse, uma vez que você está herdando dessa superclasse, ó, ok? Clica no botão OK, ele me herda e colocou a observação aqui, a roupa override, né? E é interessante você colocar aqui também, se eu tirar aqui da classe teste, eu vou comentar, né? Se você vai ver que se eu comentar a classe, o método teste aqui, o método teste aqui, ó, ele vai me reclamar dentro desse processo, certo? Ele vai me reclamar aqui esse processo porque tem um método aqui na superclasse, que é um método teste que precisa ser implementado na subclasse. Beleza? Então, ele vai me dar este erro aqui dentro desse processo. Então, como já estava implementado, ele não me deu erro. Eu vou apagar aqui. E é interessante você colocar essa marcação @override. Veja que não deu erro se você não colocar. Mas é para você, para ficar mais fácil, para me dar manutenção no código, eu perceber com essa palavra que esse método existe na superclasse. Eu vou tirar isso aqui, né, que eu não vou usar. Então, eu coloquei só para exemplificar, e vou lá no AB e vou tirar isso aqui. Né? E na classe B, como já está implementado, ó, não tem problema nenhum. Aí o que ganha? O que eu ganho aqui? Eu ganho que eu não preciso fazer a obrigação de criar um método, abre chave, fecha chave lá na superclasse, simplesmente porque eu quero sobrescrever. Né? E agora eu não tenho mais problema nenhum. Eu pego e peço para executar, ó, e ele vai funcionar normalmente. Ó, vamos lá, tá lentinho aqui, ó. Mas ele funcionou normalmente, ó. E para isso, eu criei, então, nessas situações onde você tem métodos com corpos, métodos com a mesma assinatura na subclasse, o que eu faço na superclasse para mim? Eu vou lá na superclasse e crio um método abstrato na superclasse para que eu não precise, para que quando eu acionar esse método a partir de uma variável de uma superclasse, ele acesse os métodos, né, das subclasses que estão dentro dessa variável. Em vez de fazer aquele cambalacho que eu fiz no vídeo anterior, aquele
aquele rearranjo, vamos dizer assim. E dentro de uma método, e dentro de uma classe abstrata, eu posso ter classes, eu posso ter métodos concretos. O que são métodos concretos? São métodos que tem corpo, public, void, teste 2. Né? Eu posso ter métodos concretos aqui também, sult, né? Porque coloca a palavra aí, não tem um problema nenhum, né, de ter isso aqui. Né? Mas essa é a grande vantagem de você ter métodos, classes abstratas. Mas lembre-se, ao você ter classe, para ter método abstrato, o método precisa estar dentro de uma classe abstrata. E o método abstrato é aquele método que só tem assinatura, ele não tem cor. Beleza, pessoal? Bom, era isso, essa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido o conceito. E eu vou deixar uma atividade aqui para vocês, né, para os meus alunos, para que vocês façam essa atividade. Ele não vai valer a ponto, ele vai valer apenas presença para suas aulas. Ok, pessoal? Então, é isso. Até a nossa próxima videoaula.